Estamos crescendo. Aleluia. Estamos crescendo como filhos, estamos crescendo como igreja. Estamos crescendo em maturidade, estamos crescendo em número. Amém? E para aproveitar que a gente está crescendo, eu vou falar de crescimento. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Aleluia. Diga comigo, crescimento, a vontade de Deus para seus filhos. Aleluia. Você está crescendo, irmão? Aleluia. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler na nova versão, na Almeida Revista Atualizada. Aleluia. Oh, Pai, gratidão. Gratidão. Aleluia. Eu sempre lembro, irmãos, de agradecer a Deus por... Sempre não, né? Sempre... Eu, por várias vezes, fico lembrando e agradecendo a Deus por estarmos aqui, por podermos nos reunir para adorá-lo. Porque tivemos um período de pandemia em que a igreja não podia estar reunida, amém? Mas graças a Deus nós estamos aqui, é privilégio para nós, é algo maravilhoso, é algo grandioso podermos nos reunir para adorar ao Senhor, para exaltar ao seu santo nome. Nós podemos adorar ao Senhor na nossa casa, podemos, mas há um congregar, que há uma unção disponível no congregar para mim e para você. Aleluia, amém? E o Senhor nos diz isso, ei, não faça como alguns que têm deixado o congregar. Então nós estamos congregando, isso é importante, graças a Deus. Graças a Deus que nós podemos estar com essas portas abertas, chegando neste lugar para adorar ao Senhor, para cultuar a Ele. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Queridos, nesse texto o apóstolo Paulo estava chamando a atenção da igreja, e ele diz assim, eu não pude falar a vocês como espirituais. E entendam, percebam que ele começa assim, eu porém irmãos. Ele não estava falando com pessoas do mundo, ele estava falando com a igreja. Ele estava falando aqui com a igreja, ele diz, irmãos, eu não pude falar, eu queria falar com vocês de forma espiritual, como para pessoas espirituais, mas eu não pude falar, mas eu estou falando como para pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Ele olha assim, meu irmão, pelo amor de Deus, eu tenho que falar com você como se estivesse falando com uma criança. Ele estava aqui chamando a atenção da igreja, repreendendo a igreja, porque não é possível, eu tenho que falar com vocês como se vocês fossem meninos ainda. E ele diz assim, olha, leite vos dei de beber. Ele não podia dar um alimento sólido, porque a igreja não tinha capacidade de receber um alimento sólido, estava no leitinho, no basicão ainda, naquele início da infância. E ele diz assim, eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los. Eu não dei alimento porque vocês não podiam suportar. Mas agora, nem ainda agora podeis. O que estava faltando naquela igreja? Diga comigo, crescimento, maturidade. Ele diz, eu não pude dar alimento sólido, nem agora posso, porque ainda sois carnais. Havia ciúme, contenda, blá blá blá, tititi, conversinha. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas. Não, eu gosto do pastor José Carlos, não, eu sou da equipe do pastor Alexandre, não, eu gosto do pastor Joselito. De todos assim, até mais ou menos, mas eu fico com o pastor Rogério. E ele está chamando a igreja, a atenção da igreja, porque eu não pude chamar. Então mostra o que? Houve um tempo passado. Mas ele mostra que o tempo passou e diz, nem agora eu posso. Vocês não cresceram nada. Vocês não se desenvolveram. Não avançaram naquilo que deveriam ter maturidade. Sabe, querido, nós precisamos como igreja de Cristo crescer. E aí eu digo, você,
como igreja de Cristo. Nós precisamos crescer. Porque quando nós não crescemos, quando nós andamos na mesma idade, na mesma atitude que nós tínhamos quando éramos novos convertidos, quando éramos crianças na fé, nós vamos trazer problema. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela comentou a respeito de um comentário que o filho dela fez. O menino estava escandalizado. Por quê? Porque ele falou assim: as pessoas dentro da igreja fazem essas feiuras, não vou falar o que era, fazem essas feiuras, porque um cristão, que deveria ser uma pessoa madura, estava dando um mau exemplo. Uma criança percebendo aquilo, ficou meio pé atrás em ir para a igreja. Tipo, em outras palavras, ele disse assim: mas esses crentes aí que dizem ser crentes, fazendo esse tipo de coisa, mãe, como é isso? Menino. Não o que estava falando, mas o que estava agindo com meninice. Escandalizando, queridos. Você imagina eu agindo como meu filho de 11 anos. A vergonha, o transtorno, o problema que nós traremos, que nós traríamos agindo dessa forma. Diga comigo: eu estou crescendo. Aleluia. Quando a gente cresce, a gente cresce fisicamente, a gente tem um desenvolvimento perceptível. Fases são deixadas para trás, novas fases chegam. E o crescimento é tão importante, queridos, que o apóstolo Paulo, ele diz: para você ser líder, para você ser um líder, um ministro, você precisa crescer. Você não pode ser um novo na fé. Você não pode ser um neófito. Abra lá a sua Bíblia. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3. O crescimento é necessário para o desenvolvimento cristão, para o chamado do Senhor para a sua vida. 1 Timóteo no capítulo 3. Perdi. Ele começa a dizer assim: é necessário, pois, verso 2. É necessário, pois, que o bispo, ou o pastor, ou o ministro, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. E aí vamos para o verso 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, o orgulho. Algumas versões dizem: não seja neófito ou novo na fé. Isso é tão importante, queridos, o crescimento, o desenvolvimento é tão importante que o próprio apóstolo Paulo, ele diz: ei, aquele que é um ministro, aquele que será colocado em uma posição de autoridade, aquele que vai cuidar da igreja, ele não pode ser uma pessoa nova na fé. Ele não pode ser um recém-nascido na fé, porque as ações dele, as atitudes dele, o conhecimento dele é de criança. O que ele vai passar, o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Inclusive, irmãos, a gente precisa, como igreja de Cristo, não estou falando de denominação, igreja de Cristo, a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com quem a gente coloca no púlpito para dar um testemunho. Não, tem um irmão que era muito conhecido, tá, eu vou trazer ele para testemunhar na minha igreja. Qual o linguajar que ele vai usar na igreja? O que ele vai falar à igreja? A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente coloca, eu vou usar essa expressão, para quem a gente dá um microfone. Porque às vezes a pessoa vem lá do mundo, ela vem com um linguajar do mundo, ela vem com atitudes, gestos, coisas do mundo, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa amadurecer, antes de estar à frente trazendo. Mas o testemunho dela é poderoso, ok, glória a Deus, vai chegar o tempo dela dar o testemunho dela, para edificar a igreja, amém? Então a gente precisa ter muito cuidado.
Então ele disse, olha, não seja neófito para não suceder que ensoberbeça, para a própria proteção do crente. Púlpito, queridos, não é lugar para se promover, púlpito não é o lugar para me mostrar, púlpito não é o lugar para aparecer, púlpito é um lugar onde a palavra de Deus precisa ser ministrada, precisa ser transmitida, e não pode ser por qualquer pessoa. E não é qualquer pessoa no sentido, não, só um grupinho seleto, não. Estou me referindo a pessoas que foram chamadas pelo Senhor, mas pessoas que têm maturidade na fé para trazer uma ministração a você, ao seu coração. Inclusive, tenha muito cuidado com quem você anda acompanhando na internet, ouvindo na internet. Porque se converteu. Cuidado, irmãos. Ele aceitou a Jesus, mas ele precisa renovar a mente. Ele precisa mudar o seu linguajar, o seu falar. Cuidado. Não é porque falar no nome de Jesus e está tudo bem, eu posso ouvir, posso acompanhar. Cuidado. Cuide do que você está ouvindo, de quem você está ouvindo. É para o seu crescimento. Você precisa procurar ouvir pessoas maduras na fé, na palavra, para que você possa crescer e se desenvolver. Amém? Efésios capítulo 4. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele é muito bom nisso, eu gosto muito dele em falar de crescimento, em tratar a igreja para se desenvolver. E nós precisamos crescer, queridos, na nossa vida ministerial, na nossa vida ministerial não, na nossa vida espiritual nós precisamos crescer. Há um crescimento que Deus espera de nós. E ele diz assim, Efésios capítulo 4, na versão NVI: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Diga comigo, preparar os santos. Por que nós congregamos? Porque lá vai ter um pastor, um apóstolo, um evangelista, um mestre, um profeta. Porque Deus designou esses dons ministeriais a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Percebe a importância daquilo que nós ouvimos? Percebe a importância, o cuidado que qualquer liderança precisa ter com quem sobe nesse púlpito? Porque Deus falou, olha, foram designados os 5 dons ministeriais para o crescimento dos santos, para o aperfeiçoamento dos santos. Vamos continuar aqui, para os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga, todos os dias, todos os cultos, eu sou edificado. Mas até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Cheguemos à maturidade. Deus está dizendo, olha, tem os dons ministeriais para ensinar, para edificar o corpo de Cristo, até que você chegue à maturidade. Então, Deus espera sim que eu e você sejamos maduros. Que eu e você nos desenvolvamos a ponto de sermos crentes maduros. Amém, queridos? Inclusive sermos crentes maduros, não perfeitos, mas aquele maduro que diga assim, olha meu querido, deixa eu te falar, você precisa mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua atitude assim, assim, assim foi errado. Não volto mais nessa igreja. Menino. Esse pastor foi duro comigo. Rapaz, mas se foi o próprio Deus que disse que o pastor foi chamado para te dar um corretivo, para você amadurecer, aí você faz o quê? Não volta mais nessa igreja. Não cresce. Está fugindo da correção, está fugindo da instrução. Porque Deus espera que eu e você cheguemos à maturidade, mas se a gente não recebe a correção, a gente não amadurece. Às vezes a correção vem através de um ministro, vem através de um irmão, mas às vezes o próprio Deus fala ao seu coração. E se você não atentar para isso, para a instrução, você não amadurece.
Diga comigo, Deus espera que eu amadureça, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Como é que a criança é? Levada de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Jogados para lá, opa, a modinha é essa, opa, a modinha é aquela. Inclusive, queridos, para o crescimento da igreja. Agora a onda é a igreja em célula. Agora a onda é a igreja em átomo. Agora a onda é a igreja no balanço. Agora a onda é a igreja de um pé só. Sabe, existem coisas que Deus traz para pessoas, olha, eu quero que você faça esse determinado trabalho aqui na igreja, Verbo da Vida do Guará. Aí Deus fala, a igreja cresce, avança. Naquela igreja fizeram assim, ó, a igreja do pulinho, eles entram, dão 2 pulinhos e a igreja cresce. Vou dar 2 pulinhos na minha igreja também. Não, a instrução que Deus trouxe para aquele. Não é uma doutrina. Não é algo para toda a igreja fazer, é algo que Deus trouxe específico para determinada igreja. E aí sai todo mundo correndo para lá. Não deu certo. Opa, mas agora tem outra modinha aqui, vamos para lá. Sem contar as doutrinas. Nós estamos no tempo da graça. O que você fizer está beleza, está tudo bem, está tudo certo. Você está no tempo da graça, já recebeu salvação. Se você congrega, está tudo certo. Se você não congrega, está tudo certo. Se você pecar, está tudo tranquilo, é a graça. E aí vai muita gente atrás, levado por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque não amadureceu. Porque não amadureceu. Continua como um menino. Porque não sabe o que a palavra de Deus diz. A nossa maturidade, ela vem por meio da palavra de Deus. E ela vem por meio dos ministros, dos dons ministeriais. Ela vem através dos dons ministeriais, que vai ministrar a palavra de Deus. E agora, se eu e você, irmãos, não soubermos o que a palavra de Deus diz, qualquer um que falar uma besteira, a gente vai atrás. Qualquer um que falar qualquer coisa, a gente vai atrás. Levado por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quem é que nunca viu pessoas em cima de um púlpito falando coisas que estão fora da Bíblia, mas induzindo as pessoas ao erro, porque elas querem tirar proveito próprio? E é por isso que muitas vezes as pessoas no mundo, elas falam mal dos pastores ou de pastores. Primeiro porque o diabo quer detonar os pastores, quer detonar a igreja de qualquer jeito, mas também tem aqueles que querem induzir as pessoas ao erro. Olha, você sabe que é uma unção sobre a minha vida, então a cada R$1.000 que você trouxer para mim, eu tenho uma oração forte para você. Se for só 500, a oração é diferente. Mas porque há uma unção sobre a minha vida. Olha, Deus diz que Ele quer abençoar a sua vida, mas terá que sair através esse seu carro que você vai me dar. E aí eu tenho um passe ungido para te dar, irmãos. E muitas pessoas têm sido levadas, queridos, por esse tipo de coisa. Muitas pessoas têm sido levadas, porque não conhece a palavra, não amadurece. Quando é menino na igreja, quando é novo na igreja, tudo bem, vá lá. Foi enganado, não tinha conhecimento, agora é um crente. Já deveria ser maduro, está tomando leitinho. Lembrei do pastor José, ele é o crente chupetinha. Aquele crente chupetinho, está assim, está tomando leitinho. Aí tem uns que vêm e colocam só um Nescauzinho, fica mais bonitinho, aí ele quer. Aí o outro vem e toma um quick de morango, aí ele quer tomar aquele leitinho, e vai para onde levar, é atrás do leitinho, e não cresce, não amadurece. Pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nós precisamos ser maduros, queridos. Eu sempre falo,
aquilo que nós estamos ministrando aqui nesse púlpito, se não estiver aqui, meu irmão, se você olhar e não achar na palavra, eu te dou o conselho, sai fora. Se eu começar a me desviar o meu caminho, desviar a forma de ministrar, falar aquilo que não está na palavra, meu irmão, antes que eu fique doido, eu te dou um conselho, vaza na braquiara. Some dessa igreja. Se eu entrar na lombra de começar a pregar o que não está na Bíblia, te dou um conselho enquanto eu estou são. Corre. Espero que eu não fique doido assim. Mas se eu ficar, irmãos, deixa eu sozinho. Se manda daqui. Porque a palavra já nos adverte que existiriam homens que agiriam assim. Mas a responsabilidade, a culpa não necessariamente é desses homens, é minha e sua que não crescemos na palavra. A responsabilidade é minha, queridos, porque eu posso ouvir um monte de gente falando um monte de coisa. Agora, se eu vou segui-los, é responsabilidade minha. A palavra será que está dizendo isso? Será que a palavra diz aquilo? Aleluia. Aqui, queridos, nós ensinamos, inclusive, olha, nós estamos aqui para servir vocês como pastores, para servir a igreja. Até se você ligar no dia do meu aniversário, de madrugada, para eu te levar para o hospital, eu te levo. Amém? Glória. Mas deixa eu te falar, não tenho a mínima intenção de te carregar nas minhas costas, e nem que você me carregue no colo. Eu não quero que você diga, olha, eu preciso de uma cura para o meu filho, então eu vou ligar para o pastor, porque se eu ligar para ele, eu dou uma oferta generosa, e ele faz uma oração forte, e o meu filho fica sarado. Irmãos, a palavra diz que ele diz assim, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem? Diga comigo, eu. Você não tem que ficar dependente do pastor. Você não tem que depender de homens malandros, que usando a palavra, e diz, olha você, meu querido, você precisa me honrar. Me honra. Me honra, meu querido. Se você não me honrar agora, você precisa crescer, irmãos. E se deparar com uma pessoa assim, sai de perto. Sai correndo. O nosso propósito aqui, quando a gente ensina a palavra, é para que você possa crescer. Imagina só se toda vez que alguém tiver um problema, de madrugada ligar para o pastor. Diga assim, o pastor vai me atender. Fala, irmão, pode falar, o pastor vai me atender. Se você me ligar, eu te atendo, meu celular fica ligado 24 horas. Mas eu não quero um monte de gente me ligando de madrugada, senão eu não vou dormir. Então, irmãos, quando tiver alguém doente na sua casa, se você falar, pastor, eu não estou conseguindo, eu não estou no nível de fé, liga para o pastor, a gente vai lá, a gente vai orar com você, vamos crer com você, declarar a palavra junto com você. Mas você precisa sair dessa fase. Você precisa sair dessa fase, você precisa fazer as coisas acontecerem com base na palavra de Deus, na sua vida, na sua casa. Nós não estamos criando pessoas dependentes de nós, cristãos dependentes de nós, irmãos, misericórdia. Vocês não são meus, eu não sou dono de vocês, nenhum pastor é dono de vocês, não. Nós estamos aqui como ministros do Senhor para ensinar a palavra até que vocês cheguem à maturidade e saibam caminhar com base na palavra. E aí vocês vão estar ao nosso lado, vocês estarão congregando conosco, porque entendem que há uma unção, há uma palavra verdadeira que está sendo ministrada, mas você já é um crente maduro. Você vai chegar à maturidade, crente. Diga assim, eu vou chegar à maturidade. Aleluia. E 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Um texto bem conhecido. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e diga, é útil
para o ensino. Se ela é útil para o ensino, diga comigo, então eu preciso aprender. Diga, eu preciso aprender. Para a repreensão, a palavra de Deus vai te repreender. A palavra de Deus vai chamar a sua atenção, vai dizer: rapaz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ai, lapada. Mas se você for esperto, você aprende: opa, vou deixar a preguiça de lado. As más conversações corrompem os bons costumes. Estou no meio de umas rodinhas falando umas besteiras, então eu preciso sair. A palavra está te repreendendo. A palavra de Deus nos ensina para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você precisa estar preparado para a boa obra. O Senhor já disse para você: ide, pregai o evangelho a toda criatura. É uma boa obra que você precisa fazer, queridos, que todo filho de Deus precisa fazer. Mas você precisa estar preparado para essa boa obra. Você precisa amadurecer, crescer no conhecimento da palavra. Nós temos a palavra de Deus. Por que que muitos de nós não têm crescido? Se nós temos a palavra, se nós temos as instruções. E aí, queridos, existem coisas na nossa vida que nós temos passado, sofrido, às vezes de forma reiterada, porque a gente não cresce. Quantas vezes nós brigamos no nosso casamento, porque ainda somos carnais? Porque não sabemos honrar, porque não sabemos respeitar, porque não sabemos dialogar, porque não sabemos perdoar. Ah, esse casamento, o casamento é difícil. Casamento, olha, eu estou há 52 anos com esse homem, com essa mulher, e nada muda. Quem não muda é você, filho. Sofre porque quer, porque não amadureceu, porque não cresceu. Irmãos, serve para mim, serve para minha esposa, pastor José Carlos, pastor José, para você também, serve para todo mundo. Existem coisas que nós passamos, é no nosso casamento, é no relacionamento com filhos, é no ambiente de trabalho, porque fala demais, entra em confusão, entra em história que não deveria entrar. Porque se você entra numa confusão no seu casamento uma vez, e você for para a palavra, ou para o culto de casais, ou para o culto de domingo, você vai ouvir sobre isso, e com certeza você já ouviu, e já deveria ter praticado. Mas a gente continua igual os nossos filhos. Todo dia de manhã você vai levantar e arrumar essa cama, entendeu? Entendi, mãe. No outro dia a cama está bagunçada, ele já foi para a escola e a cama foi bagunçada. E a gente, rapaz, a gente é bom nisso. Fica bravo com o menino. Fica nervoso com o menino porque não obedece. Quantas vezes eu já te falei, menino? Quantas vezes já mandei você fazer isso? Será possível que você não vai aprender nunca? E Deus olhando assim, é bonito. Para ele tu briga, né? E tu não vai aprender também não? Porque a gente continua tendo problema no casamento. Problema em relacionamento. Problema nas finanças, porque não sabe administrar as finanças. É falta de crescimento, irmãos. Existem coisas, existem circunstâncias que elas vão se manifestar na nossa vida. Não é que Deus mandou, mas ela vai servir para o nosso crescimento, amém? Experiências que nós vamos passar e elas vão trazer crescimento a nós. Mas existem pessoas que estão passando os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias. Não é porque o diabo está trazendo peso. Não é aquela assim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem umas que vêm no mundo, outras a gente mesmo guarda no bolso para periodicamente a gente passar por elas. Porque a gente mesmo arruma os mesmos problemas. E o diabo querendo trazer uma circunstância nova e a gente na mesma circunstância. Porque é a mesma coisa, errando, igual o menino. Estou falando para mim, amém, irmãos? É só o meu testemunho. A gente precisa crescer, queridos. Inclusive, quando a gente cresce na palavra, as coisas ficam mais leves. As coisas ficam mais leves. Porque a nossa fé cresce, a nossa fé desenvolve. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você
está passando por determinadas circunstâncias, cuidado com a sua tentativa de sair dessa circunstância para você não fazer coisa errada, coisa mal feita. E você às vezes até se livra do problema, mas se mete em outro problema. Ou deixa de aprender e crescer naquela oportunidade. Olha só, lembrei disso, é um testemunho, não é um problema, não é uma tribulação, mas é para a gente ver como é que a gente pode crescer e se desenvolver. Vou falar rapidamente, já falei disso. Eu lembro que a gente viemos para cá, a igreja era lá na QE 40, né, pastor? Na rua 24. Rua 24. Precisávamos mudar para um lugar melhor e, resumindo, viemos para cá. Viemos para cá, era só a metade dessa loja. Amém? E aí eu lembro que eu falei com a tesoureira da igreja, a gente pegou a chave com o proprietário e tal. Na segunda-feira nós íamos começar a obra. Aí eu falei com ela. Eu falei com a Rayane, eu falei, Rayane, quanto que a gente tem em caixa, né, para começar a movimentar? Ela, pastor, nós temos R$200. Olha que maravilha, irmão, R$200 para você começar uma obra de uma reforma, de um lugar novo, que glória a Deus, que coisa boa, diga assim, glória a Deus por isso. Quieta aí. E aí, começamos, eu tinha uma instrução no meu coração, falei com o pastor José Carlos e o Hélio, começamos a trabalhar, e depois veio um irmão, fez um projeto para a gente, e ele falou assim, olha pastor, para fazer tudo isso aqui assim, só 30 mil já é suficiente. molinho, queridos, 30 mil eu já tinha R$200. Mas enfim, fizemos, Deus supriu, Deus fez chegar, e nós fizemos a reforma que era necessária, que era suficiente para a gente começar, e começamos. Mas eu vi o suprimento de Deus, nós que estávamos perto, eu, o pastor Zé Carlos, o Hélio, estávamos ali no dia a dia, nós vimos o suprimento, a boa mão de Deus. E aí nós precisamos, alguns anos depois, aumentar, e pegamos essa outra loja, dobramos o tamanho. Nós fizemos um trabalho junto à igreja, um desenvolvimento e tal, e aí fomos começar o trabalho. Eu falei com o tesoureiro na época, quanto nós temos para começar a obra? Sabe quanto nós tínhamos? R$20 mil. Olha, glória a Deus, aleluia. Era suficiente? Não, mas eu estava em paz. Por quê? Porque eu cresci na fé. Eu aprendi pela experiência que Deus supre. E detalhe, eu vou te falar para me ajudar. Depois de tudo concluído, na primeira construção, o pastor Joselito, nosso pastor lá de Taguatinga, ele disse assim, olha, eu fiquei com vontade de ofertar na vida de vocês. Só que Deus falou para mim que não era para ofertar. Ele queria dar uma oferta para a igreja, aí dá vontade de falar, Deus, pelo amor de Deus, como é que você faz comigo? Eu querendo, irmão, 1000, 500, qualquer coisa para me ajudar na obra. E Deus fala para o pastor José, com o coração aberto para ofertar, e Deus fala, não, deixa ele lá. Porque eu estava crescendo, eu precisava crer, irmãos. E é tão interessante que eu tinha uma nota no meu coração. O que Deus trouxe assim, o meu coração foi, se tiver que tirar poeira, tire a poeira. Enquanto você tirar a poeira, Deus vai trazer o suprimento. E aí nós estávamos fazendo, quebrando. Aí recebemos um projeto e começamos a quebrar tudo de acordo com o projeto. O que precisava quebrar, precisava se desfazer. E nós estávamos ali no último dia daquela quebradeira toda, recolhendo entulho. E eu falei, bom, hoje é o último dia que a gente termina de tirar a poeira e eu não sei mais o que fazer. E aí, de repente, me liga a Mônica, que está bem ali, escondidinha ali, e ela fala, pastor, o que vocês estão precisando? E aí ela pegou, eu falei algumas coisas, ela falou assim, olha, vou juntar eu e a Val, e nós vamos comprar isso, e vamos mandar entregar aí. Eu falei, amém, glória a Deus. Chegou, queridos. Amém. Chegou. Estava terminando de tirar a poeira. A última coisa que nós tínhamos a fazer com aquilo que nós tínhamos, que era a força do nosso braço e os R$200 no bolso, e começaram a chegar as coisas. E aí para a segunda etapa estava mole, e ainda começamos com 20 mil. Terminamos a obra, eu falo os valores, e nós terminamos a obra com um custo de 32 mil e alguns quebrados. Devendo apenas quanto? Nada. Finalizamos a nossa obra sem dever nada. Agora diga, agora estou pronto. Vamos lá, com mais força. Agora estou pronto para 2 milhões. Amém?
Aleluia! Agora, irmão, se eu ficasse dando um jeito, se eu ficasse correndo, se eu ficasse desesperado, se eu ficasse gritando, olha, a campanha eu vou te dar uma flor abençoada, mas me dá dinheiro, você faz fora da palavra, não tinha crescido. Ia passar sufoco para construir com 20 mil, ia passar sufoco para construir com 2 milhões, com 10, com 100. Porque não cresce, não podemos fugir do tempo de crescimento. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. É uma vida de fé, uma vida de confissão da palavra, uma vida de crer, uma vida alinhada às verdades da palavra de Deus para o nosso crescimento. Pastor, agora a gente precisa fazer uma obra de 200 mil. E daí, irmãos? Não, mas aí eu fui olhar no caixa, a gente só tem 50 mil. E daí, irmãos? Não, só temos 2 mil. E daí, irmãos? O Deus que supriu, multiplicou os 200, Ele multiplicou os 20 mil, vai multiplicar os 2 milhões. Mas isso é crescimento. Se o pastor Joselito tivesse me ofertado os 5 mil, irmãos, eu tinha feito a obra todinha com 5 mil, rapidinho. Não é que Deus não pudesse suprir com os 5 mil. Mas Deus sabia onde estava a minha fé, o meu nível de fé, o meu crescimento e maturidade, e sabia que eu precisava crescer naquele momento. Os processos são necessários para o crescimento, não fuja deles. Então, vou dar a dica para você, uma das coisas para você não fugir do seu crescimento, é não entrar em desespero, mas se apegar à palavra de Deus. Porque senão você vai sair correndo fazendo besteira. Vai fazer 200 empréstimos. Vai comprar o que não deve, vai vender o que não deve. Se Deus mandar você fazer um empréstimo, você faça. Estou dizendo que seja errado, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, seguir as instruções de Deus, para o nosso crescimento, queridos. Porque se alguém chegar para mim e dizer, pastor, eu preciso construir a nossa igreja lá, e a gente tem R$1.000, mas nós precisamos de 20 mil, eu vou dizer assim, fica tranquilo que vai chegar. E às vezes não vai chegar a 20 mil não, mas vai chegar 10 mil tijolos, 50 sacos de areia, 50 sacos de cimento, e Deus vai prover, irmãos. O nosso papel é andar em obediência a Ele. Aleluia, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, queridos. E precisamos parar o relógio, amém? Aleluia. E muitas vezes nós começamos a dizer, as coisas as coisas não dão certo para mim, eu não sei o que é. É porque você continua errando na mesma coisa. E ciclo após ciclo na sua vida, essas coisas se repetem. Porque você não muda a sua postura, não muda o seu comportamento, você não cresce. E não adianta, Senhor, porque nem sempre Deus responde assim, mas se ele fosse eu, ele ia responder, porque tu não cresce, tu não aprende, cabra. Continua igual menino. Continua igual criança. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Sabe, irmãos, nós precisamos andar na palavra de Deus. Não porque nós queremos, mas porque nós precisamos. Porque tem muitas situações que nós queremos decidir de determinada maneira, mas nós precisamos decidir conforme a palavra de Deus diz. Andar naquilo que a palavra de Deus diz, confiar naquilo que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Diga comigo, maturidade. Ele disse, eu já fui menino. Aí eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, fazia birra igual menino. Mas agora eu me tornei homem. Sabe, irmãos, nós precisamos nos tornar homem. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. Sabe, no início da sua fé cristã,
Quantas vezes você precisava decidir, e aí você falou, eita, aleluia, eu vi essa palavra, eu vou trazer a minha lã, vou colocar aqui, para saber se ela vai acordar molhada ou não. E aí você põe a sua lã, eu vi na Bíblia, tinha lá no texto da Bíblia, eu vou colocar minha lã, Senhor, se cair chuva a noite toda e essa lã não se molhar, eu vou decidir por isso. Agora, se a lã se molhar, é porque eu vou decidir por aqui. É quase fazendo um cara ou coroa com Deus. E sabe, irmãos, que às vezes funciona. Às vezes funciona. Você é menino, chupetinho ainda, não cresceu, e você fala assim, Senhor, se der cara, a minha decisão é essa. Se der coroa, a minha decisão é aquela. Me diz aí qual é. Aí você... vou decidir assim. No cara ou coroa. E funciona. Mas sabe por que funciona? Porque Deus está cuidando de você, menino. Você ainda é menino. Deus, eu vou aceitar esse emprego. Se o telefone tocar 2 vezes pelo WhatsApp, é porque é para eu aceitar. Se ele tocar a ligação normal, é para eu não aceitar. Aí o telefone vai e toca no WhatsApp. Oh, aleluia, é para aceitar. Aí você aceita o emprego, é bem sucedido. Olha, Deus falou comigo. Mas é quando você é menino. Não dá, irmãos, não dá mais para a gente ficar testando Deus assim, não, jogando a moeda no cara ou coroa. Você precisa crescer. Porque você, inclusive, vai perceber que em um determinado momento você vai dizer assim, Senhor, vai agora, se for cara é isso, se for coroa é aquilo. Aí você joga a moeda cara, ajuda, gente, cai em pé. Aí tu fala assim, como é que é, Senhor? Nem cara nem coroa, a moeda cai em pé. Aí você fala, e agora, Senhor? Deus está dizendo para você, ei, larga a moeda, não funciona mais. Você precisa crescer. Você precisa andar pela fé. Você precisa ser guiado pelo meu Espírito. Chega de cara ou coroa, meu filho. Chega de cara ou coroa. Você precisa andar pela fé, precisa crescer, amadurecer. Você precisa aprender a discernir a voz do Espírito. Não dá para você viver a vida toda fazendo cara ou coroa, ou o teste da lã. Não, mas é bíblico. É bíblico para aquele tempo, para aquela etapa, para aquela dispensação, para o entendimento e o relacionamento de Deus com o povo naquela época. Pois todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é pela lã nem pelo cara ou coroa. Só que às vezes a gente fica assim, rapaz, me dá uma moeda de R$1. Essa moeda ali que estava estragada, aí você joga a moeda e a moeda cai em pé. Você joga a de 50 centavos, ela cai em pé e não dá certo. Você acha que, você fica insistindo nisso e diz, Deus não fala mais comigo. Deus me deixou, Deus me abandonou. Não, a vida cristã não é mais aquela do início. Claro que não é, queridos, só que o problema não está na moedinha, está em você que não quer crescer. Desenvolver relacionamento, porque cara ou coroa é só você pedir uma moeda emprestada e jogar para cima. Agora ouvir a voz do Espírito, você precisa sentar, ter um momento de comunhão com o Espírito, oração em outras línguas, leitura da palavra, discernimento. Leva tempo, dá trabalho. Mas o menino não quer trabalho. A gente precisa crescer. Chega o tempo de crescer. Chega o tempo de ouvir não de Deus. E a gente dizer amém e seguir em frente. Ao invés de ficar fazendo birra para Deus. Senhor, não sai daqui. Igual a Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Passou, foi para aquele tempo, foi para aquela época. Enquanto o Senhor não disser amém para mim, enquanto você não ouvir a voz de Deus, queridos, você vai ficar no mesmo lugar. Enquanto você e eu não crescermos, nossa vida vai andar para... nossa vida é igual como é que eu chamo? Uma esteira. Se você quiser andar contra a esteira, você vai ter que fazer força. Se você parar, você anda para trás. Não existe como assim, não, vou ficar parado aqui. Não, ficar parado é ir para trás. É retroceder.
Você e eu precisamos avançar na vida cristã, avançar em uma vida de maturidade com Deus, parar de ser birrento, parar de ficar 10 dias sem falar com o marido, com uma esposa, igual no início do casamento. Parar de bater a porta quando vocês discutem, igual você fazia no início do casamento. Quantos portais já sofreram na minha mão? Sai fazendo birra e batendo na porta porque discutiu com a esposa. Ainda bem que os portais não contam para ninguém. Mas é coisa de menino. Vai continuar falando mal do esposo, vai continuar falando mal da esposa, que ele não muda, ela não muda, ele não muda, ela não muda, ele não muda, ela não muda. Mas não cresce. Por isso que as coisas não mudam, por isso que as coisas não avançam. Ou você acha que minha esposa às vezes não faz raiva em mim? Só ela que faz. Mas eu não bato a porta. Ela não bate a porta, porque eu não faço raiva nela. Não tem razão para ela bater a porta. Mas eu, quando ela faz raiva, eu não bato a porta. Porque eu cresci, eu amadureci, aleluia. Amém. Aleluia. Depois eu ponho as mãos para você não bater mais a porta. Amém, queridos? A gente precisa crescer, largar de ser menino. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. A gente precisa andar pela fé, guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Talvez você esteja crendo e declarando: não aconteceu, então não é vontade de Deus. Permanece, querido, permanece. Esse negócio de macarrão instantâneo era no seu início de cristianismo. Era na sua vida de menino, quando tudo tinha que ser instantâneo para você. Agora não, Deus exige de você maturidade, perseverança. Tem que perseverar. Tem coisas que acontecem assim. Tem coisas que acontecem, ó. E aí você se examina. Isso está na palavra. Eu já orei, eu já pedi, eu pedi com fé, pronto. Mas não aconteceu, pronto. Já fez o que tinha que ser feito? Permanece. Permanece. Senhor, até às vezes a gente crê: pai, eu quero uma casa assim, com um gramado na frente, 2 pavimentos, uma varanda bem grande. Aí você, amém, em nome de Jesus, amém, eu creio. Daqui a pouco, Senhor, pode tirar a varanda para ficar mais barato. Aleluia, vou ajudar Deus, vou crer de forma mais simples. Senhor, está demorando mais. Pode ser uma casa térrea, Senhor, pode ser uma casa térrea. Precisa plantar grama não, Senhor, precisa plantar, pode ser no chão duro mesmo, pode ser, mas daí, toda hora a gente faz uma oração mudando. Aí o anjo que ia trazer a bênção, né, estava: Senhor, e aí? Eu estava com a casa pronta aqui, ó, já tinha plantado a grama, já tinha feito o segundo pavimento, estava só colocando o telhado, já ia levar para ele. Aí, Senhor, para tudo, que ele agora ele não quer casa 2 andares, agora ele quer uma casa térrea, sem varanda. Vai, começa, faz essa aí, não esquece. Aí a gente parece que vai começando assim. Eu estou brincando, irmãos, mas é sério, no sentido de que a gente pede uma coisa, ao invés de perseverar, acha que a gente precisa ajudar Deus e facilitar o serviço dele. Porque falta de fé, falta de perseverança, falta de maturidade na fé. Não dá mais para você receber de Deus no teste da lão, no cara e coroa, irmão. Não dá, passou. Deixa para os irmãos que vão chegar mais novos. Aí ele vai, e se ele contar o testemunho, irmãos, de que ele falou e jogou o cara ou coroa, deu cara e foi a bênção de Deus, deixa, se alegre com ele. É a fase dele. É a fase dele. Deus fala, Deus abençoa, Deus molha a lã, Deus seca a lã, mas é para ele. Não fica com inveja. O senhor está falando, novinho, acabou de chegar recruta na igreja, o senhor nem fala com ele, comigo, que já sou experiente, antigão. O senhor não fala, Senhor? Não, irmãos, não fala não. Pergunta se a Sara fala com o Rafael, que tem 1 ano, igual ela fala com o Gabriel, que tem 16, 17. Dá não, filho.
Tá não, filho. Você acha que eu exigia do Samuel a mesma coisa que eu exigia do Alexandre Augusto? Não dá. O nível de exigência com o Alexandre Augusto era maior. Existem fases, níveis, e nós que precisamos crescer. O próprio Jesus crescia. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Tem gente que não está crescendo diante de Deus e nem diante dos homens. Jesus crescia. Cada dia ele crescia, ele se desenvolvia. E você e eu precisamos crescer, queridos. Você e eu precisamos amadurecer. Porque inclusive o sofrimento que às vezes a gente tem é por falta de maturidade. Porque a gente precisa crer em certas coisas. No início você se desespera, você fica tenso, até ansioso. Só que quando a gente já construiu com R$200, depois com 20 mil, quando for construir com 200 mil, está tranquilo. Porque o problema não é que Deus tinha R$200, não é que Deus tinha 20 mil, é porque Ele é o dono do ouro e da prata. Se você precisar dos 200, Ele tem. Se for precisar de 2 mil, Ele tem. Se 20 mil, Ele tem. Se for 2 milhões, Ele tem. A provisão é dEle. Aí você aprende que não é a sua força, é a sua capacidade. Porque eu lembro muito bem uma tarde que a gente fazendo a obra, eu falei, pastor, misericórdia, a gente precisa crescer, desenvolver na fé. Porque se eu tivesse 10 mil, eu resolveria um monte de problemas. Irmãos, talvez se eu falasse, irmãos, a gente precisa urgentemente levantar R$10.000 para fazer algo aqui na igreja. Rapidinho a gente faz. Rapidinho a gente junta aqui e levanta 10 mil. Mas não se trata da nossa capacidade, mas de confiar no Senhor. Porque talvez a gente junte os 10 mil aqui hoje à noite, rapidinho. Mas e se a gente precisar de 20? Aí ele falou, 20 não dá, pastor, a gente não consegue. Amém, a gente não consegue na nossa força, mas Deus é o Deus de suprimento. Só que coisas que te afligiam no início da sua vida cristã não pode mais te afligir hoje, você precisa crescer. Coisas que te deixavam ansioso, preocupado, não pode mais te deixar ansioso e preocupado. Você precisa dormir em paz, sossegado, tranquilo, porque a sua confiança está no Senhor. Porque se você tivesse força para resolver, você já teria resolvido. Então cresça e confie no Senhor. Aleluia. Nós precisamos crescer. Porque, irmãos, deixa eu te falar. Está acabando o tempo de ficar aqui, amém? Está acabando o tempo de ficar nesse lugar, amém? Agora diga assim, vamos precisar de 200 mil. Que vai sair do meu bolso. Pronto. Começa a se preparar. Começa a crer. Começa a crer, não fica, eita Senhor, eita, imagina a igreja recebendo, ó, chegando um corvo, trazendo R$1 milhão para a igreja. Que corvo, irmão? É no seu bolso que está. Começa a crer para ter no seu bolso. Senhor, eu quero 1 milhão, imagina todos nós crendo para 1 milhão. E aí chegando 1 milhão no bolso de cada um, só vou precisar de 50 mil de um, de outro, pronto. Você vai ficar com 950 mil, porque você creu no 1 milhão. Hã? E entrega o dízimo também, a irmã falou. Amém, queridos? Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. E crescimento envolve toda a sua vida. Inclusive você crê em coisas maiores, coisas mais excelentes para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças. Aleluia. Porque talvez no início você cria para comer pão todo dia. E aí depois você começou a crer para comer pão com ovo. Olha, já chegou pão com ovo. Não, eu tenho que ser grato. Irmãos, tem que ser grato, mas pode crer para chegar ao filé também. Aleluia. Ai, cansei de comer filé. Creia que hoje vai ter churrasco com picanha. Seja excelente. Creia em coisas grandes para a sua vida. Mas aprenda a crer no pão. Porque senão você nunca vai crer para o filé. Aprenda a crer e esperar o suprimento onde só tem R$200.
Essa é a história dessa igreja. É a sua história. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Cresça, queridos. Entenda que você precisa crescer. Existem fases. A criança, ela toma um leitinho, daqui a pouco começa a comer uma verdurinha amassada, daqui a pouco arroz e feijão inteiro, daqui a pouco tem um pedacinho de carne. E assim você precisa crescer na sua vida cristã. Deus espera de mim e de você crescimento e maturidade. Até que cheguemos à maturidade, ao pleno conhecimento de Deus. Amém, queridos? Que a gente possa ministrar uma palavra, um caldo mais grosso. Não precisemos ficar apenas no leitinho, como o apóstolo Paulo recriminou aquela igreja. Eu não posso falar com vocês, porque eu tenho que, como espirituais, eu tenho que falar como carnais. Porque vocês ainda ficam de lá, tititi, mimimi, briguinha, disputinha no departamento. Eu sou a melhor tia do departamento. Não sou eu, não, eu que canto melhor, não sou eu. E é porque você não me viu tocar. Não, você não viu eu tocar. Falta de maturidade. Aleluia. Mas você quer uma vida melhor, queridos? Eu sei que você quer. Cresça, amadureça. E crescer e amadurecer passa por você ouvir essa palavra, colocar para dentro e fazer. Sabe, essa palavra é como um raio para você fazer o escaneamento. Faz o escaneamento da sua vida. Onde eu sou menino? Onde eu ainda estou brigando? Onde eu ainda estou fazendo birra? Onde eu ainda estou? Onde ainda falta perdão? Onde ainda falta amor? Passa o scan da palavra assim, ó, sobre o seu corpo, ó, sobre a sua vida. Ele vai fazer a leitura de cima a baixo. Opa! Está faltando perdão. Está faltando perdão. Opa! Está faltando mais cuidado na administração financeira. Senão você vai sim entrar em problema de novo. Deixe a palavra escanear a sua vida. E não tenha resistência à mudança. Não tenha resistência à mudança. Porque, queridos, a maioria das vezes, a maioria dos assuntos da nossa vida, a palavra de Deus, nós já ouvimos a respeito dela. A palavra de Deus já falou sobre o seu casamento, já falou sobre a sua educação com seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu relacionamento na igreja, sobre a sua vida cristã. Só que nós estamos do mesmo jeito do menino que já ouviu a mãe mandar arrumar a cama 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, nós não arrumamos a cama até agora. Viu comigo? É tempo de arrumar a cama. Aleluia. Você pode ficar de pé, mano? Aleluia. E lembre-se disso, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Em todos os aspectos da vida dele ele crescia. O crescimento precisa alcançar todos os aspectos da sua vida. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, que ela é a verdade. A tua palavra ela é como um scan para a nossa vida. Nos faz detectar onde está errado, nos faz detectar onde aquilo que precisa ser ajustado. E eu peço ao teu Espírito essa noite, Senhor, que venha falar ao nosso coração. Talvez nós não tenhamos percebido onde há erro, talvez não tenhamos ainda percebido aquilo que precisa ser ajustado. Mas que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha trazer o despertar sobre o nosso coração a respeito daquilo que precisa ser ajustado, a respeito daquilo que precisa ser melhorado, onde precisamos crescer ainda mais, Senhor. Que o teu Espírito venha nos auxiliar nisso, que o teu Espírito venha nos instruir nesse momento, nos trazendo a percepção daquilo que precisa ser consertado. Pois nós queremos crescer, nós precisamos ser maduros, queremos amadurecer a cada dia, Pai. Temos os dons ministeriais, temos a palavra do Senhor para nos instruir, nos trazer a maturidade. E sabemos que temos o teu Santo Espírito que nos traz o discernimento. Nós queremos ser melhores, nós queremos ser maiores. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Teu amor, nos rendemos à Tua palavra. Aleluia, obrigado, Pai.
porque estamos prontos para o crescimento, porque estamos prontos, ó Pai, para os maiores desafios, porque os menores nós já vencemos pela fé. Aleluia. E haja o que houver, permaneceremos firmes na Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito, instruídos pelo Senhor. Doce Espírito de Deus, nós queremos aprender ainda mais a ouvir a Tua voz e Te obedecer, a perceber as Tuas instruções, com o coração rendido ao Senhor. Queremos soltar aquilo que precisa ser soltado, queremos avançar naquilo que precisamos avançar, e nós nos rendemos a Ti, Santo Espírito de Deus, para sermos corrigidos, para sermos admoestados. Nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. As Tuas instruções serão sempre para o nosso benefício, para o nosso crescimento. E como igreja do Senhor, nós nos rendemos a Ti, para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Obrigado, Pai, por um tempo de crescimento nessa igreja, uma maturidade ainda maior chegando, para entrarmos em novos níveis, para entrarmos nos níveis que o Senhor tem para nós, níveis mais altos, níveis de crescimento mais alto, onde teremos uma visão mais completa daquilo que o Senhor tem para nós, onde vamos admirar a paisagem tão maravilhosa, tão poderosa que o Senhor tem para nós. Eu Te agradeço, Pai, por essa maturidade, crescendo em nosso meio, crescendo em nossa vida, Pai, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Obrigado, Pai, porque seremos melhores, seremos amadurecidos. Em nome de Jesus Te dou graças, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio? Normalmente a gente apresenta os nossos visitantes, mas não fizemos isso pela dinâmica do culto. Mas talvez você está aqui no nosso meio e não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não tem essa confiança que eu falei, você ainda não experimentou desse crescimento, dos benefícios dele. Mas se você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus e quer entregar, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador, não é receber uma religião, não é receber uma doutrina, mas é receber a Cristo, a salvação por meio de Deus, a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Só sinaliza assim, que eu vou orar por você. Amém? A senhora pode vir aqui à frente. Eu quero orar com a senhora. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Sabe que Cristo Jesus, Ele veio à terra, morreu por nós para nos perdoar os pecados, para nos reconectar com Deus. E Ele disse que se nós cremos com o coração e confessarmos Ele com a boca, nós recebemos a salvação. A palavra de Deus é muito simples para mim, para você. Todos nós aqui um dia fizemos isso. Eu lembro que eu decidi isso aos 13 anos, quando eu consegui compreender a respeito disso. Eu falei: Jesus, eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida. E a palavra diz que o Espírito dele passa a habitar dentro de nós. Nós somos recriados, o nosso espírito é recriado. E quando a senhora faz hoje essa confissão, a senhora entrega a sua vida a Jesus, ele passa a morar dentro da senhora por meio do Espírito Santo. As demais mudanças, transformações exteriores, elas vão acontecer. A maturidade vai chegar com o conhecimento da palavra. E sabe que a partir de hoje a senhora não estará sozinha. A senhora, por mais que todos à sua volta possam desaparecer, todos à sua volta de repente possam sumir, a senhora ainda assim nunca estará sozinha. O salmista disse: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo lugar mais difícil, mais remoto, mais escuro, ele disse: eu não temerei, porque tu estás comigo. Isso passa a valer na vida da senhora a partir de hoje. Onde a senhora estiver, o Senhor estará com a senhora. Onde a senhora estiver, a senhora pode abrir a sua boca e falar com Deus, que Ele está pronto para te ouvir. Amém? Como é que é o seu nome? Helena. Eu vou fazer uma oração e convido a senhora a repetir comigo. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, eu quero
Pai, te dou graças pela vida da Helena. Te dou graças por esse novo tempo. Por uma nova vida. Por uma nova vida. Eu te dou graças pelo teu Espírito, trazendo discernimento, entendimento, falando ao coração da Helena. Eu te dou graças, ó Pai, por novas experiências com o Senhor, ela conhecendo a Ti, conhecendo a Tua vida, conhecendo o Teu tão grande amor pela vida dela, Pai. Eu declaro o Teu Espírito agora, trazendo mudança, transformação sobre a vida da Helena e sobre a sua casa, para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Seja bem-vinda à família de Deus, amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Glaucia, depois você fala com ela ao final do culto, amém? Aleluia. Eu quero chamar os diáconos aqui. Queridos, tem alguém sentindo alguma dor sobre o seu corpo? Tem alguma enfermidade, algum sintoma de enfermidade? Vem aqui que eu vou orar por você, irmã Cleide. Aleluia. Tem alguém mais sentindo alguma dor? A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Não é para a gente andar doente. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Vanessa Uni, vem aqui, Vanessa. Está cheia da unção, cheia do Espírito. Aleluia, impõe as mãos sobre a irmã Cleide. Só impõe as mãos sobre ela. Pai querido, eu te dou graças pela tua unção liberada agora, manifestando cura. Nós rejeitamos toda dor, rejeitamos toda enfermidade, determinamos: sai agora em nome de Jesus. Todo sintoma de enfermidade, toda dor que está sobre o corpo da irmã Cleide, sai agora em nome de Jesus. E nós te damos graças, Pai, por cura, saúde divina, plenitude do Senhor sobre o corpo dela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode dar um abraço nela, Vanessa. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Queridos, vamos orar pelo Benício. Oh, glória. Aleluia. 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 Aleluia, Pai. Te dou graças. A unção do Teu Espírito, trazendo restauração sobre esse ombro, toda a dor desaparecendo. Seja no músculo, nos nervos, nos ossos. Todo sintoma de enfermidade desapareça agora em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por cura. Dor desapareça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Pode movimentar o braço. Começa a movimentar o braço. Começa a movimentar o braço. Começa a movimentar o braço. Aleluia. Vida em abundância. Saúde plena para os filhos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, de falar o revestimento de poder que você precisa estar disponível, amém? Você só precisa desejar. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós, mas ele também vem sobre nós. Como no dia de Pentecostes ele veio sobre a igreja, e você precisa ser cheio, irmãos. Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo, quer ser batizado essa noite? Eu vou orar por você. Se você estiver aqui, vem aqui à frente. Amém? Todos cheios, todos orando em outras línguas. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Vamos orar pelo Benício. Ele tem 6 anos e está na emergência, aguardando atendimento por causa de sintomas respiratórios agudos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, em nome de Jesus. Nós repreendemos a Ti enfermidade, toda falta de ar, toda inflamação nos pulmões, todo tipo de enfermidade que tem dificultado a respiração do Benício, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, nós te damos uma ordem: sai, solta o corpo do Benício agora em nome de Jesus. Benício seja curado agora.
Benício seja curado agora e desfrute de todos os benefícios da cura, uma boa respiração, força nos pulmões, alegria no Senhor. Agora, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, declaramos cura divina sobre o corpo do Benício agora, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos pelo refrigério do Senhor. Força nos pulmões do Benício. Força nos pulmões do Benício. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Amém, queridos. Essa noite nós estamos aqui e vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, você está aliançado com o Senhor. Sabe, Helena, você tem agora uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. E Jesus, antes de partir, ele fez a ceia com seus discípulos. E ele diz: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façam isso todas as vezes, porque haverá um momento em que vocês farão isso comigo. Haverá um momento em que estaremos face a face com o Senhor para celebrarmos a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela nos lembra essa aliança. É por isso que você pode crescer, é por isso que você pode ser melhor, porque você está aliançado com o Deus poderoso. Você e eu estamos aliançados com Deus que tem cuidado de nós, queridos. Aleluia. E na Santa Ceia do Senhor, nesse momento, nessa celebração, precisa haver alegria em nosso coração, precisa haver gratidão. Precisa haver gratidão em nosso coração. Aleluia. Nós vamos orar por esses elementos, consagrando eles ao Senhor. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, Pai, nós te damos graças, porque temos vida em Ti. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai querido, nós consagramos a Ti esses elementos, este pão, este suco de uva, como elementos santos, sagrados para a ceia do Senhor. Pai, nós Te damos graças pelo privilégio de participarmos do corpo de Cristo, do sangue que foi derramado em nosso favor. E queremos, Pai, em cura para aquele que precisa de cura, fortalecimento para aquele que precisa de fortalecimento. Aleluia. Eu creio, Pai, na manifestação do Teu poder nesta noite, através dessa ceia. Aleluia. Não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós esperamos, mas aquilo que vem do Senhor, para cada um de nós. Nós Te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E por isso consagramos esses elementos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Os diáconos vão distribuir. Você pode participar, amém. Se você não é membro do Verbo da Vida do Guará, você é nosso convidado. Aleluia. Helena, você é nossa convidada a participar, amém. Aleluia. Nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo
Pode se colocar de pé, amém? É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Todos receberam? Alguém ficou sem receber? Dê um sinal com sua mão. Aleluia. Um texto que nós conhecemos, sempre lemos, está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, o corpo de Cristo foi entregue por mim, foi entregue por você. Foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, para que você e eu pudéssemos hoje andar em paz. Ele carregou com as nossas enfermidades para que pudéssemos andar em saúde divina. Não abra mão daquilo que você recebeu da parte do Senhor. Não abra mão do direito que você recebeu do Senhor, de uma vida plena. Seja qual for a circunstância, a palavra dele não mudou, a verdade de que você é curado não mudou. Nada pode mudar essa verdade. Então vamos participar em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque ninguém poderia fazer isso por nós. Só o Senhor poderia. Aleluia, aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga: Maranata. Que Ele venha. Que Ele venha. Que Ele venha. Porque você e eu estamos prontos, aliançados com o Senhor. Aliançados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Purificados. Purificados de todo o pecado. Aleluia. Ei, você pode andar em santidade. Aleluia. O pecado não faz parte mais da sua vida. O pecado não mais te domina. Você foi lavado com o sangue precioso de Cristo Jesus. Vamos participar do cálice em nome de Jesus. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor.